entre você e a sua casa. Examas, uma grande faculdade, um grande futuro. E Cantina da Serra, qualidade superior. Boa noite, amigos do esporte. Estamos iniciando Bola na Torre deste domingo. Que domingo, hein? Que coisa complicada. O Paysandu perdeu no Mangueirão para o CRB por 1-0, com quase 25 mil espectadores, e agora vê se distanciar a possibilidade de chegar à segunda divisão do futebol brasileiro em 2012. Mas enquanto há vida, há esperança. Esperança não há mais para o Independente Tucuruí, que perdeu em casa para o Cuiabá por 4-2 e está eliminado da 4ª divisão. O Cuiabá, como Santa Cruz e o Oeste de Itápolis, já garantiu vaga na 3ª divisão do futebol brasileiro do ano que vem. Estamos juntos ao lado dos companheiros José Tomás e Gerson Nogueira e recebendo aqui o capitão do Paysandu, o zagueiro Leandro Camilo, que nos dá o prazer da sua participação no programa de hoje. E você pode participar também conosco. Você pode mandar a sua mensagem, RBA mais sua mensagem, para 72262, é o nosso SMS. E você participa também pelo Twitter, @Bola na Torre. Queremos a sua participação. Começar com o Leandro Camilo. Obrigado, Leandro, por ter vindo aqui. O que aconteceu com o Paysandu? Uma semana difícil, conturbada, e um time que não passou vibração, não passou uma força maior e acabou perdendo o jogo para o CRB. Boa noite. Boa noite a todos, né? É até complicado falar agora, né? Acho que depois dessa derrota aí, todo mundo está com a cabeça inchada ainda. É até complicado esse jogo aí. Os caras vieram mais uma vez, jogaram o nosso erro aí, conseguiram um gol e depois se retrancaram lá atrás. A gente não conseguiu entrar, não conseguiu finalizar, concluir o gol. O Paysandu agora, com 3 jogos, tem 4 pontos. O CRB tem 7 pontos. Interessante. O CRB é o primeiro colocado com 7 pontos, 6 deles conquistados em cima do Paysandu. São 2 vitórias. O CRB tinha 1 ponto antes de enfrentar o Paysandu e hoje é o primeiro colocado do grupo com 7 pontos. O Paysandu é o segundo com 4, ainda estaria garantido neste momento na segunda divisão do ano que vem. Mas é bom lembrar que o CRB e o Paysandu já fizeram 3 jogos. O América, que é o terceiro, tem 1 ponto, fez apenas 2 jogos. E o Luverdense não pontuou porque não estreou. O Luverdense tem 6 jogos a realizar. Então tem 3 jogos a menos que Paysandu e CRB e 2 jogos a menos que o América. Tem toda a confusão também que foi gerada durante a semana com a exclusão do Rio Branco e ontem já com a reinclusão através de uma liminar concedida à Procuradoria-Geral do Estado do Acre. A CBF vai receber amanhã esta notificação. Se não reintegrar imediatamente o Rio Branco, vai pagar uma multa diária de R$10 mil, mas a CBF deve amanhã cassar esta liminar e seguir com a competição sem o Rio Branco. Até onde vai esse imbróglio não se sabe. Ainda haverá o julgamento do Pleno, sem data marcada, para o recurso do Campinense contra Fortaleza e CRB. Aquele jogo, né, da suposta armação entre as 2 equipes, mas não tem data para ser julgado. Eu não sei se isso ainda vai render alguma coisa, mas são alguns elementos desta conturbada 3ª divisão do futebol brasileiro. Vamos ver o gol do jogo hoje, 1-0 para o CRB, gol no início do segundo tempo, no Mangueirão, a cobrança de falta, e o Chulapa, Aloysio Chulapa, desviou, mandando para o fundo da base. Não, o Sidney dava condição. O Sidney aqui? Acho que é o Sidney. A gente vê pela linha aí, ó. Tava lá. Exatamente. E ele desvia, ele só é o Márcio Santos, né? Só fez desviar, tocou na bola. Também, né? Foi um desvio, um leve desvio, colocando para o fundo do barbante, fazendo o gol único da partida. Gerson Nogueira, José Tomaso, aqui com o Leandro Camilo, para a gente conversar sobre a atuação do Paysandu. O que aconteceu com o Paysandu? A semana acabou colaborando significativamente, essa semana difícil, conturbada, com alguns problemas internos, favoreceu e provocou, na verdade, esse futebol sem a força que o Paysandu vinha mostrando nos outros jogos? Olha,
talvez, Guerreiro, a gente até fica especulando, né? Quase sempre agora, são 5 anos de Série C, e quase sempre quando algo não vai bem, a gente acaba indo buscar, né, nessas questões extracampo, os motivos, só até como desculpa. Prefiro olhar mais para o jogo mesmo. E acho que o Paysandu, ele tem tido problemas desde o jogo lá contra o CRB, lá em Maceió, pela falta de um organizador no meio campo. Na verdade, talvez o Paysandu nem tenha essa figura, né? O Gaúcho está se valendo de figuras como o Juliano, como o Luciano Henrique, o Robinho, mas o Robinho é muito mais um condutor, como o Thiago Potiguar também, é um jogador que corre com a bola, mas nós não temos a figura que os europeus, por exemplo, prezam tanto, né? Que é a figura daquele jogador que pega o meio campo ali, o antigo camisa 10, chama o jogo, sai distribuindo, olha, né, a jogada, vê o companheiro melhor colocado e lança. A gente não tem isso, né? Como não temos, os laterais também não são bem explorados. No primeiro tempo, eu acho que o Paysandu perdeu 45 minutos, que foi o primeiro tempo, em que ele teve, né, a iniciativa do jogo, tinha a situação favorável, até psicológica para ele, como mandante, aquela coisa de se impor, né? E o Paysandu não soube explorar o domínio territorial, que aliás acabou se repetindo no segundo, né? A não ser pelo gol do CRB, mas o Paysandu alugou o campo, né? Foi um jogo todo no segundo tempo no campo de defesa do CRB. Era ataque contra defesa, né? Só que aquele domínio que é um domínio burro, né? Porque a bola batia e voltava, né? E tudo por falta de posicionamento adequado, de aproximação entre os jogadores. Acho que no segundo tempo, esses problemas, a maior parte deles foram até corrigidos. O Paysandu começou a explorar bem as laterais, principalmente o lado direito, com o Sidney, né? O Wellington transitando por todas as áreas ali à frente da área do CRB, conseguiu levar, né, vantagem sobre a marcação, o Robinho também se deslocando. Acho que no segundo tempo as coisas foram mais ou menos normais. Deu, né, lógico, deu errado porque a bola não entrou, se bem que ela entrou, né, ela entrou 3 minutos depois do gol, né, do CRB, e, né, ao que tudo indica, o lance foi legal, no lance do Rafael. Depois não entrou naquele cabeceio do Márcio Santos, né, que a bola bateu na trave. E teve outras oportunidades, várias outras aí, que passaram muito próximas. Só acho que se o Paysandu entra com essa mesma pegada do segundo tempo, se ele entra num jogo assim, provavelmente o resultado seria outro. Ficou essa impressão o tempo todo. Acho que no primeiro tempo houve excesso de erros. Acho que o Rafael chega de trás, dá essa impressão que chega de trás. É no mínimo na mesma linha. No mínimo na mesma linha. Na hora que o menino toca, quem toca lá do outro lado eu acho que a gente vai ter condições de eu acho que parar mais talvez dê para esclarecer bem a partida, mas o Paysandu realmente foi um time mais chutador no segundo tempo. Muito mais. No primeiro tempo, só o Juliano arriscou. O Robinho tentou, o Daniel tentou, mas bola no gol. A do Juliano na trave foi rigorosamente o lance mais perigoso do Paysandu. No primeiro tempo. Olha essa tua, né, essa raspou no zagueiro, essa bola ia no canto. O goleiro não pegava essa bola. Ainda tem isso, né? As coisas. O vento não estava também. Agora, Leandro Camilo, até que ponto os problemas da semana, esse ambiente que ficou de repente conturbado pode ter influenciado no desempenho do time, na tua avaliação como capitão da equipe? Isso acaba passando de alguma forma para o jogador também? Olha, para esse jogo eu acho que não, porque na verdade aí agora, como ele estava falando antes aqui, vai ter que arrumar um monte de desculpa, né, para tentar. Acho que nós mesmos dentro de campo ali, esperamos para tomar atitude tarde, né? Acho que jogou mais no segundo tempo mesmo. Eu também, vendo os lances agora, foi muito claro, né? Que só o lance do Juliano mesmo que bateu na trave. E eu acho que não atrapalhou nada, não. O time estava concentrado já. Eu acho que desde que veio contra o CRB aí, já estão começando a falar em muitas coisas, em querer atrapalhar. E eu ainda creio que a gente vai subir ainda, vamos erguer a cabeça que ainda vai dar tudo certo. O Paysandu tem agora, porque... como o Luverdense foi reintegrado. São tantas idas e vindas. Olha a sequência do Paysandu. O Paysandu joga domingo que vem em Lucas do Ribeiro. Só uma coisa, Guerreiro, eu até escrevi sobre isso hoje, porque um advogado amigo meu que pediu para não ser mencionado, mas é um advogado até porque eu não teria essa ideia, essa noção
mas ele advoga a tese de que um princípio constitucional foi ferido nessa Série C. A meu ver, vários, né? O Estatuto do Torcedor foi avacalhado e tudo mais. Mas um princípio é básico, isso que você lembrou há pouco. Paysandu, América, CRB disputaram jogos, perderam pontos. E aí entra tudo bem, o Luverdense não tem culpa, ele entrou e tal, foi readmitido, mas ele entra e vai disputar 6 jogos diretos, né, com adversários que já perderam pontos. Não é uma situação igual. É completamente desigual. Até quarta-feira. O Luverdense, porque o regulamento permite até a estreia, permite a contratação de novos jogadores até a estreia do clube na segunda fase. O Luverdense ainda não estreou na segunda fase. Pode contratar. É o único clube que ainda pode contratar. É muito desigual, né? É uma desvantagem. Mas veja, há uma jurisprudência em cima disso. O Santos estava com 3 jogos de diferença para os outros na Série A, né? E feito pela CBF. Ela tomou essa atitude e nada aconteceu. Nada. E ninguém protesta. E no fundo, favorecendo ao próprio Santos, que foi porque o Neymar era convocado. Então, essa igualdade ela não é respeitada nunca. Se rasgou de vez. O que eu acho que o Paysandu deve pleitear, aí eu acho que deve... E tem todos os argumentos do mundo. O ressarcimento financeiro, né? Não, eu acho que isso não cabe porque a CBF não paga para ninguém. Mas vai tentar ela não obedece, ela mas não tem coisa, não paga ninguém. Mas tem uma coisa que cabe. O regulamento do campeonato, o regulamento da competição, diz lá com clareza o seguinte: o primeiro colocado, quando sai o regulamento, sai a formatação da tabela da segunda fase. A forma de disputa. A tabela já está lá determinada. Então, se você pegar a tabela do Campeonato Brasileiro da terceira divisão, já tem lá desde o início como será a segunda fase. Primeiro de A contra o segundo de B na sequência. Então, isso está no documento. A CBF não pode, com a inclusão do Luverdense e a saída do Rio Branco, seguir a mesma tabela. Por isso é que a CBF tinha que anular tudo e começar do zero. Por quê? Porque o Paysandu passou a ser o primeiro, deixou de ser o segundo. Ele passou a ser o primeiro. O último jogo foi em casa. Tanto que quando saiu a tabela com o Luverdense, se vocês se recordam, o Paysandu jogava a última em casa. Exato. Ele estreava fora de casa. E jogava com a América a última. E jogava a última com a América. Estava determinado pela tabela. Por quê? Porque é uma tabela prévia. Então agora, com a volta do Luverdense, tem que voltar aquela tabela. Então o correto era a CBF tornar nula toda a competição deste grupo. Zerar tudo. Isso. E começar um novo grupo. Porque aí não haveria desigualdade. Exatamente. Porque agora está desigual. O Paysandu poderia lamentar o fato de ter feito pontos. Mas aí é melhor começar do zero do que correr risco. É justo para todo mundo. É verdade. Não, e você lembrou, né, as possibilidades. Digamos, o CRB disparou, né, está isolado, mais uma vitória, praticamente está classificado. E aí fica a situação: Paysandu em segundo, América, Luverdense. Aí eles desenvolvem aquela teoria, né? O Paysandu vai lá, ganha o Luverdense. Mas tudo isso está prejudicado pelo seguinte: porque o Luverdense vai ter 6 jogos, né? Vai ter 6 jogos a cumprir. É muita coisa em relação ao jogo. Por isso que nós levantamos a tese hoje, até o Castilho comentou na transmissão da Rádio Globo, que era melhor agora o CRB, se nada mudar, ganhar seus jogos da semana, que é contra o Luverdense na quinta e contra o América no domingo, que aí o América vai continuar com um ponto, o Paysandu dá o jeito dele de ganhar uma fora, agora tem que ganhar uma fora. Não, na verdade, se isto acontecer, o CRB vai fazer 2 partidas em casa, quinta e domingo. Os 2 jogos em casa. O CRB vai fazer 2 jogos em casa, agora na sequência. Se ele ganhar, e o Paysandu ganhar do Luverdense, aí a coisa muda de figura. Aí o Paysandu venceu o Luverdense. Porque o Paysandu já vai pular para 7 pontos, o CRB já é o primeiro do grupo. 7 para 6, né? O Paysandu vai pular para 6, né? Vai pular para 6 pontos. O América ficou com 1 e o Luverdense ficou com 0. Claro que o Luverdense ainda tem 4 jogos contra 2 do Paysandu, enfim. O América ainda vai jogar 2 jogos. Mas vem para cá. Então, pode mudar para o Paysandu garantir a sua participação na Série B. Teoricamente, a gente age usando... Mas de todas as brigas do Paysandu, no meu entendimento, junto à CBF, a que tem validade jurídica por força do regulamento é o direito de ser agora contemplado como a primeira posição do grupo.
E como há uma tabela prévia no regulamento, ela precisa ser respeitada.